Obrigado, pastor Valdinei. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Nós estamos aqui escolhidos por Deus para estarmos aqui nesta manhã, amém? E para ouvir o que Deus quer dizer, como já nos tem falado através da ministração dessa adoração, desse louvor ao Senhor, amém? E eu quero convidar os irmãos, com muita alegria, dessa comunhão maravilhosa que nós temos no Senhor, para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28. Eu tenho uma história com esse texto aqui. Então hoje, geralmente o pastor Batista costuma fazer um sermão textual ou expositivo com 3 pontos, né? Vou pedir licença para vocês para contar uma história, e vai ter pontinho também, vai ter ensino, mas uma história do que aconteceu comigo nesse texto, uma coisa maravilhosa. Eu iria pregar como preguei, eu iria porque eu digo que foi um tempo atrás, lá na Primeira Batista, e geralmente a gente usa o sermão da virada do ano para falar sobre o que Deus quer trabalhar conosco durante o ano inteiro. Então a gente fala sobre o tempo do ano, sobre a palavra de Deus para aquele ano, e eu tinha preparado e estava pronto aqui para falar sobre a grande comissão, né? Grande comissão, quando Jesus chega e diz: é-me dado todo o poder dos céus e da terra, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. E eu estava pronto, e eu fui ler o texto, dar uma estudada melhor, né? E lá fazer uma análise do texto, uma exegese do texto, procurar uma boa hermenêutica para interpretar bem o texto. Pois bem, mas estava orando, e Deus falou comigo: só que para pregar esse texto você tem que falar do que aconteceu antes. Eu falei: bom, é claro, todo texto está ligado a um ou outro, não dá para pregar separadamente, mas o Espírito Santo de Deus mostrou que era algo um pouco mais específico. Eu falei: uau, quando o Espírito Santo começa assim, aí tem, né? Aí ele chegou para mim e falou: começa lá do começo, do capítulo 28. E o texto diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Aí eu falei assim: bom, aqui a gente vai começar uma história boa, né? Porque esse texto é forte, né, gente? Quantos aqui creem que Jesus nasceu de uma virgem? Você crê nisso? Quantos aqui creem que Jesus morreu em uma cruz? Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Aleluia! Glória a Deus. Gente, olha só, para nós é mais fácil acreditar, sim ou não? Mas agora eu quero convidar você a entrar
dentro dessa história. Tinha um filmezinho que passava faz tempo, eu era guri, olha que eu já nozenta, né? Já estou nozenta, já posso estacionar no lugar de idoso, olha aí que beleza. Aí então, gente, tinha um filminho, eu era criança, depois parou, né? Nem na adolescência, acho que não passava mais. Mas eu era criança, eu passava um filme chamado Túnel do Tempo. Quem já ouviu falar desse? É só os mais assim, amadurecidos, experimentados. E eu queria convidar você a gente voltar naquele tempo, porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Agora imagine só você. Imagina só você. Então, lembra que eu ia contar uma história? O Espírito Santo foi me levando. Imagina você nessa cena aqui. Mas só que o Espírito me levou a pensar em outras coisas. Você imagina só Jesus entrando na história das pessoas. Primeiro, dizem que ele nasceu de uma virgem. Agora, gente, entra na história. Quantas mães nós já temos aqui? Já pensou se você chegasse e falasse assim: não, estou grávida, mas não tive relação sexual nenhuma? Ok, tá certo. Sensacional. Você imagina a fama que a Maria ficou? Ei, mulheres, vocês sabem que a sociedade tem uma boca grande contra as mulheres, não tem? Muitas vezes os homens fazem determinadas coisas, esse homem não presta, mas ficando não presta, né? Se a mulher faz, meu Deus do céu, cai o mundo em cima dela. Você imagina a má fama que Maria teve. Tanto é verdade que José tira Maria da cena para que não a defamassem. É o que o texto diz. Ele sai de cena com Maria, porque o que o anjo falou, ele ficou prestando atenção, primeiro para Maria, depois para ele ficou prestando atenção, mas ele falou: mas essa história vai ser difícil de engolir, hein? Então é melhor eu sair de cena, porque não vai dar certo esse negócio. Você lê hoje, você fala assim: glória a Deus, aleluia, mas imagina naquela época, tá? Imagina naquela época. Aí Jesus cresce e ele está lá na cena do casamento, primeiro milagre que Jesus vai realizar. E aí Maria, acabou o quê? O vinho da festa, acabou a festa. Para aquele tempo acabou o vinho e acabou a festa. Aí ela vai para Jesus e fala assim: Jesus, agora é top. O que você acha que Maria está querendo dizer para Jesus? Você já parou para pensar? Aonde é que foi aonde é que foi a transformação da água em vinho? Onde foi? Em Caná, da onde que região? Galileia. Sabe onde as parentes de Maria viviam? Na Galileia. E aí quando convida os amigos, quem é que vão para o casamento? Os parentes. Isso que eu quero que você preste atenção. Quando Maria vai até Jesus e fala para ele: Jesus, acabou o vinho, ela está pedindo o quê? Resolve essa parada aí, faz um milagre, porque eu conheço você desde pequenininho. Tem até uma historiazinha em quadrinho, que diz que Jesus foi entrar na banheira, as águas se partiram ao meio, né, quando ele era bebê, e Maria dá uma dura nele e fala: para de brincar com as águas, menino. Mas Maria com certeza percebeu que Jesus era diferente. Ela vai lá. O que Jesus responde para ela? Mulher, o que tenho eu contigo? Sabe que Jesus está sendo mal educado? Não, ele está dizendo para Maria: há um tempo para cá. É quando pega aqui embaixo, por isso que ele faz isso. Vou pegar aqui assim: há um tempo para todas as coisas. É isso que ele está dizendo para Maria. Agora perceba bem o que é que acontece. Mais segurança. Agora olha só o que acontece naquela festa. Quem estão ali? As parentes de Maria. Maria falou o quê? Que ele tinha nascido dela virgem. O que ela queria? Mostra que você é o filho de Deus agora. Mostra tudo aquilo que o anjo falou para mim,
Prova para eles agora, porque até hoje eu estou com uma fama, porque eu falei que você nasceu e eu era virgem. Que tenho contigo, é a resposta. Só que, gente, Jesus vai lá e opera um milagre. Vocês imaginam a cara de tacho das parentes de Maria que falavam que ela era mentirosa? E falaram que essa Maria aí foi lá, teve relação sexual com José quando estava noiva, teve um filho, ficou grávida, ela fica falando aqui na conversa. Todas elas perceberam, opa, se esse homem, gente, pode estudar, depois você entra aí no Dr. Google ou no GPT e pergunta se água pode ser transformada em vinho. O que precisava acontecer? Gente, é simplesmente, fisicamente, impossível. É impossível. Ou você acredita que foi milagre, ou não acredita, você entende? Quando Jesus ele começa a realizar os seus milagres, uma porção de milagres vai acontecendo como sinal de que ele é o Messias, o Filho de Deus. Por que eu contei essa história de Maria? Para você perceber que certas coisas, antes delas acontecerem, é muito difícil acreditar. Antes de uma coisa acontecer, é muito difícil acreditar que ela pode acontecer. Só para ilustrar a historinha, volta para cá antes do texto. Jesus foi crucificado. E gente, acompanhe aqui comigo, porque Deus quer fazer algo dentro dos nossos corações com relação à fé. A fé. Olha o que acontece aqui. Jesus foi crucificado. E eu vou perguntar para vocês: Jesus foi crucificado e ele passou por humilhação do jardim de Getsemane até o lugar onde ele ia ser julgado, sim ou não? Sim. Foi humilhado mesmo, ele apanhou. Falaram para ele assim: se você é o profeta, profetiza agora quem é que te bateu. Ele foi humilhado, sim ou não? O Império Romano, assim como os fariseus e alguns das seitas dos saduceus, eles provaram que eles tinham o poder de condenar e matar Jesus, sim ou não? Sim, gente. Na cabeça deles, sim. Quem é que julgou Jesus diante dos homens? Pilatos. Ele era o quê? Uma autoridade romana. Ele tinha poder para absolver e para condenar Jesus. Tanto é que Jesus confirmou isso. Eu sei que você tem autoridade, mas nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse concedido. Então agora você tem. Gente, Jesus apanhou muito antes de ir para a cruz, sim ou não? Sim. E quem bate não mostra quem é que está mandando? Sim ou não? Sim, gente, quem bate mostra assim: quem manda aqui somos nós. E você vai apanhar sim. Quando ele é crucificado com aqueles cravos, o madeiro é levantado e as pessoas ficam ali ao redor, e o Império Romano sabe que ele deu uma ordem, que a ordem foi cumprida, e os judeus que estavam ali embaixo, eles olharam para Jesus e falaram: nós conseguimos o nosso intento. Jesus havia, dos olhos, do ponto de vista humano, Jesus havia o quê? Perdido. Agora eu vou dizer uma coisa para você, até para os olhos dos discípulos. Incrível falar isso, né? Mas quer ver? Olhe lá no texto. Quando Jesus está lá na cruz, seus discípulos vazaram. O que o seguiu de longe o negou. Por quê? Você parou para pensar a razão pela qual Pedro negaria Jesus? Você parou para pensar nisso? Dá uma olhada aqui, Jesus está falando, olha, Jesus está falando que ele vai ser crucificado. O que Pedro fala para ele quando ele diz: sai de mim, Satanás? O que Pedro fala? Não, de modo nenhum, não lhe permita que isso lhe aconteça, e nós também estamos aqui para não permitir. E aí é que Jesus diz para ele: por mim você entrega a vida, antes que o galo cante 3 vezes, você me entregará. Sim ou não? E Pedro negou Jesus, sim ou não?
Pedro negou Jesus. Por que ele negou Jesus? Porque ele esperava o Messias que ia trazer de volta o reinado de Israel. E quando Jesus morre sobre todo, quando ele é preso, e Pedro lembra, fala, olha o caminho que ele vai para a cruz, isso era uma vergonha para um homem que defendia. Pedro era um revolucionário quando Jesus entrou. Ele acreditava no poder de revolução, de derrubar o trono de César. Mas agora, com a crucificação de Jesus, o trono de César vai ser autenticado, que não há poder maior do que o poder de César. Os discípulos vão para cada lugar. Vocês acham, de coração, vocês acham que os discípulos estavam dizendo assim: Jesus é nosso Deus, Ele morreu numa cruz por nossos pecados, e Ele pagou o sangue, e nós somos discípulos de Jesus? Qual discípulo de Jesus está falando isso agora? E os discípulos estão voltando para Emaús, eles estão animados? Quando Jesus pergunta para eles: por que vocês estão assim, conversando tão triste? Ué, só você que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, né? Aquele que nós esperávamos ser o Messias foi morto em uma cruz e está enterrado numa sepultura. Roma venceu, os fariseus venceram. Você entende por que o Espírito Santo falou: volta antes e vê primeiro a história? Ok, alguém entre nós morre, ele é levado para o túmulo. Aí eu chego aqui e falo para vocês: sabe o João que morreu? A gente fez o velório dele aqui na igreja e ele foi enterrado, estava lá 3 dias. Pois é, a gente foi lá, não tem ninguém na sepultura e o João está vivo. Você acreditaria de primeira? Não, seja sincero. Você vai falar assim: eu acho que essa pessoa que está falando está passando por problemas psicológicos, vamos levar ele para um psicólogo. Gente, é igualzinho aqui. Isso que Deus me mostrou, igualzinho, filho. Era difícil para eles acreditarem que Jesus havia ressuscitado. Agora, defendi o ser humano. Agora vou partir para outro lado. Muitos teólogos, eles defendem justamente essa ideia de que era difícil acreditar na ressurreição de mortos, principalmente por causa daquela cultura e da própria cultura de alguns saduceus, daquela linha. O fariseu acreditava em ressurreição, mas não desse jeito. O saduceu de jeito nenhum. Tanto é que são aqueles que vão lá falar para Jesus: olha, essa mulher teve marido, aí ele morreu, aí veio outro, que o irmão teve não sei o que, ele morreu. Lá na glória de quem ela será a esposa? Quer dizer, está humilhando Jesus, dizendo: aí, Jesus fica falando dessa ressurreição, as coisas, a conta não fecha. Jesus deu um fora neles, né? É só para dizer. Então, para eles era difícil acreditar. Mas, gente, uma pergunta. Aqui tem a ver conosco. Pergunta: não deveria ser mais fácil para os discípulos acreditarem na ressurreição de Jesus? Funeral. A viúva de Naim, tá certo ou não? A viúva, lembra da viúva? Ela tinha perdido o marido e o filho dela, que provavelmente era o provedor da casa, morreu também. E ele está numa esquife e o velório está prosseguindo. Jesus vê aquela tristeza e o coração dele dói. Está acompanhando a história? Está comigo no túnel do tempo? Aí Jesus vai lá e toca na esquife. O que acontece quando Jesus toca naquele caixão? O que acontece? O que acontece? O filho da viúva de Naim ressuscita, ele volta à vida. Os discípulos viram isso, sim ou não? Sim. Tá. Aí tem um cara, Jairo. Se eu estiver enganando meus nomes, porque às vezes eu troco os nomes, aí você fala: Jairo não, né?
É como aquela história do que o cara estava contando, que Moisés subiu na água, e aí Jesus falou para Moisés: Moisés, sai da água. Aí alguém, o menininho falou: pastor, mas não era Moisés, né? Era Zaqueu, né? Falou: pois é, isso que Jesus disse: Moisés, desce da água, que aí não é teu lugar, não, aí é o lugar de... Então, a questão é que, a questão aqui é que Jesus vai andando, e tem a filha de Jairo, não é que ele pediu para ser curada? Aí Jesus vai indo, só que demora. Jesus está com um monte de gente ao redor. Se andar junto com um monte de gente, já dá licença, vai, Jesus precisa passar, demora, não demora? Para completar, uma mulher com fluxo de sangue chega e acontece o quê? Ela toca em Jesus, e Jesus diz assim: quem me tocou? Aí os discípulos: mestre, sinceridade. Eu estou numa multidão aqui, todo mundo está te espremendo, e você me pergunta quem é que me tocou? Não. Jesus sabe, não. Alguém me tocou com um toque de... É o toque da fé. É o toque da fé. E aquela mulher que tinha 12 anos, 12 anos, né? Com fluxo de sangue, ela foi... O servo do chefe da sinagoga vai lá e diz para ele, recebendo a notícia: ó, a filha do chefe morreu, não incomode mais Jesus. Jesus escuta: não, ela morreu não, ela apenas dorme. Quando chega, ele vai, chega na casa de Jairo, fala: agora ela já morreu. Por que ela já morreu? Ele vai lá, sobe, e a filha de Jairo, o que acontece com ela? Ela ressuscita. Os discípulos estavam presentes, sim ou não? Sim. Ah, não, sabe o que é? Olha o incrédulo como ele acha maneiras de explicar. Sabe o que é? É que a filha da viúva de Naim, o filho, ele não tinha morrido, na verdade. Ele teve um ataque lá, que tem um nome desses ataques. Parece que a pessoa morreu, mas não tinha morrido, não. Então por isso que essa... mesmo aconteceu com a filha de Jairo, ela não tinha morrido. Jesus chega, faz lá um exercício de ressuscitação nela, e ora e abraça ela, e ela ressuscita. Tá bom, ok. Agora vamos mudar um pouquinho a história. Jesus está pregando em um lugar, e avisam ele que Lázaro, seu amigo, está doente à beira da... E ele leva um tempo e chega lá no lugar. Lázaro já havia morrido há quantos dias? Só que olha, um morto com esse tempo de vida está cheirando bem ainda ou não? Ele foi avisado: Jesus, ó, não mexe essa sepultura, quando você abrir, tirar essa pedra, aí está, ó, Jesus, podre, aí está podre, não vai lá, removou uma pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu da sepultura, sim ou não? Depois de 4 dias. Você acredita nisso mesmo? Perguntando se você acredita nisso. Você acredita nisso? Ele vem para fora vivinho. Lázaro volta à vida. Os discípulos estavam lá, sim ou não? Sim. Quando Marta e Maria vão para o sepulcro, e todo mundo fica assustado, porque uma boa parte dos filhos de Deus querem ver anjos, né? Ah, se eu visse um anjo. Mas todo mundo que é citado na Bíblia que viu o anjo teve o quê? Teve medo. Teve medo. Aí elas têm medo, o anjo diz assim, ó, mas também, né? Imagina um ser aparece aqui, um negócio saindo relâmpago, você não consegue nem olhar direito, tamanho é a luz, e você chega ali e vê, gente, é assustador. Só que aí já, ó, nós já estamos aqui no texto, ó. Ele não está aqui, ressuscitou como
tinha dito. Jesus disse, quando Pedro negou, logo depois, ele disse que havia de ressuscitar, sim ou não? Sim. E por que é que elas não acreditavam? Se o Jesus que falou para o cego de nascença, eu quero que você veja, ele viu. Se o Jesus que tocou na esquife do filho da viúva o filho ressuscita, se foi Jesus quem ressuscitou a filha de Jairo, foi ele quem curou a mulher com fluxo de sangue, foi ele quem fez sair da sepultura Lázaro há 4 dias morto, e os discípulos viram aquilo. Ele mesmo disse: eu não ressuscitei Lázaro. Era essa a questão. Então por que eu não posso ressuscitar a mim mesmo? Porque o raciocínio é o seguinte: enquanto ele estava vivo, ele podia ressuscitar o outro, mas agora quem tem o poder de ressuscitar está morto. Por engano, por engano, por engano. Jesus aparece a eles em mais ou menos 40 dias, ele fica ali e centenas de discípulos veem Jesus ressurreto. Centenas, existem provas. Olha, todo mundo daquela época sabia que Jesus era, até o Tomé, que falou que só acreditaria se tocasse, falou: então tá bom, vem aqui, toca, aqui ó, fui eu mesmo, eu que estive morto lá naquela cruz, eu estou vivo de novo. Então, presta atenção nisso. Todas essas provas, todas, isso aqui é importante, igreja, você pensar. Diante de todas essas provas, as mulheres saem correndo do sepulcro, avisam para os discípulos, elas se aproximaram. Então Jesus diz: não tenham medo, vão dizer meus irmãos que se dirijam para Galiléia, porque depois no caminho, não somente um anjo fala, mas Jesus aparece para elas. E enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns dos guardas dirigiam a cidade, eles contaram uma mentira, e aí as mulheres chegam ali e contam para os discípulos. Alguns creram, alguns duvidaram. Gente, agora entra comigo aqui, ó, nessa parte da história. Eles tinham visto tudo isso, e agora eles sabem que Jesus havia cumprido a sua promessa de ressuscitar. Talvez você diga para mim assim: mas como? Eles ainda não estavam acreditando. Pois é, gente, olha que coisa incrível. Jesus apareceu, comeu com as pessoas, e tinha gente que ficava, acho que olhando, né? Cara, será que não é um clone de Jesus, não? Será que não é um cara muito parecido com Jesus, tipo o que falam que o Lula tem vários? Tem até gente que fala que o Lula morreu, que esse daí é só um sósia dele, né? Tem gente que fala que não, que ele mas ele aparece em vários lugares sósia, enfim. Eu acho que tinha muita gente que acreditava nisso naquela época. Você ser um sósia de Jesus, isso aí, cara, o que você acha? Nós vimos que ele passou na cruz, e foi uma morte morrida mesmo, foi uma morte matada, e foi uma morte cruel. Ele foi humilhado lá na cruz. Você acha que agora esse cara está aí? Gente, depois disso tudo, dá uma olhada. Agora nós vamos entrar no texto da grande comissão. Os 11 discípulos foram, versículo 16, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram. Glória a Deus! Mas como continua o texto? Mas alguns, aí não dá, gente. Jesus ressuscita, passa 40 dias, tem um monte de história, todos os discípulos estão fazendo. Ele chega todos os discípulos para estarem lá no monte da Galileia, e chega lá, ainda tem gente incrédula. Ah, não, gente, aí não dá, não. Se você fosse Deus, você não é, não. Mas se colocar no lugar de Deus. Mas se você fosse Deus, você ainda teria paciência? Aliás, eu não teria paciência desde lá de trás. Já tinha acabado minha paciência, mas olha,
Depois de tudo isso, os caras ainda não acreditaram. Aí não dá, né, gente? Jesus se aproxima deles e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu morri lá na cruz não porque alguém podia me colocar lá forçadamente. Eu vim para morrer na cruz. Eu vim para derramar o meu sangue. Eu vim para perdoar os pecados. Eu vim para buscar e salvar aquilo que você havia perdido. Eu vim para levar vocês de volta para o Pai. Eu vim para que vocês em mim tenham vida e tenham vida em abundância. É para isso que eu vim. Então eu tinha que morrer. Mas também eu deixei bem claro que eu ressuscitaria. E porque eu vivi uma vida sem pecado, porque eu cumpri a minha missão na cruz, Deus me deu um nome que é sobre todo o nome. E eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Não existe autoridade maior que a autoridade de Jesus. Não existe poder maior do que o de Jesus, nem do Alexandre de Moraes, nem do Supremo Tribunal Federal, nem do Donald Trump, nem do Elon Musk, nem de quem quer que seja poderoso aqui nessa terra. Não existe uma autoridade maior do que a autoridade de Jesus. E você sabe quem é o corpo de Jesus aqui na terra? Nossa. Céus e terra. Você entende por que eu vim esta manhã aqui? Para dizer sobre esse tema, porque o Espírito Santo veio para falar com vocês. Isso aqui é que Jesus tem toda a autoridade. E a autoridade dele, eu vou usar uma palavra que tem um sentido meio doidão hoje, mas a autoridade de Jesus é sobre todo o cosmos, todo o universo de Deus, que é tudo que envolve. A autoridade de Jesus é cosmológica, é uma cosmo-autoridade, porque ele tem um cosmo-poder. Então, se você entende isso, você percebe que as leis da natureza não podem reger a vontade daquele que criou as leis dessa natureza, porque as leis da natureza que servem para o planeta Terra não servem nem no planeta Marte, nem na Lua. Lei da gravidade existe na Lua? Não. Gente, o que a gente percebe aqui é que Jesus tem uma autoridade que é sobre todas as autoridades da terra e dos céus. Satanás tem autoridade, o inferno tem autoridade. É só você olhar o que está acontecendo no carnaval. Ele está dominando aqueles que se entregaram a ele mesmo, sabendo ou não sabendo. Existe hoje um principado que atua sobre o carnaval, e ele domina sobre aquelas pessoas. Só que Jesus é sobre esse principado. Existem autoridades nessa terra que dizem: eu faço e ninguém desfaz. Só que Jesus é sobre essa autoridade, tem muita autoridade aqui na terra. Os anjos dos céus, imagina você ter a visão do que essas mulheres tiveram. Esse ser não dá nem para descrever, é difícil para descrever, um negócio que sai relâmpago, um trem esquisito demais. Os soldados, que eram todos fortes e tal, nós representamos Roma, nós somos do exército romano, eles ficaram pianinho, tremeram e desmaiaram, ficaram como se fossem mortos. Sabe por quê? Porque o poder de Deus é acima de todos os poderes, e a autoridade de Deus é acima de toda autoridade, e ela foi concedida ao seu Filho Jesus. Aleluia. Igreja, pega essa aí. Jesus
está dizendo: olha, prestem atenção, igreja, preste atenção, eu vou dizer quem vocês são. Vocês são eu na terra. Quem tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra? Quem pertence a Jesus. E quem é o corpo dele aqui na terra? Então, a quem na terra pertence todo o poder e autoridade outorgada pelo Senhor da igreja? A igreja. Você entende isso? Aleluia. Gente, isso aqui, olha o que Deus está mostrando. Por que ele falou isso aqui? Porque para você entender a grande comissão, você tem que entender agora assim os 3 pontinhos. O poder e a autoridade. O poder e a autoridade pertencem a Jesus. Então tem o poder. Depois tem uma ordem. O Deus, Jesus, que é o nosso Senhor, Ele, igreja, Jesus é o cabeça e Ele é o nosso Senhor. E Ele disse então, Ele, quem é que manda na gente? Jesus, não é? Não é o cérebro que manda no corpo? Vocês já estavam lendo coisas sobre o cérebro, é fantástico o nosso cérebro. Por isso que a gente só morre quando o cérebro morre. Antes do cérebro morrer, a gente está morto, por mais que vários órgãos não funcionem, o cérebro estando vivo, a gente está vivo. Agora, fala, Jesus é o cabeça, Ele manda e a gente obedece. E Ele está dizendo, portanto, ide e façam discípulos. É tempo de semear, amém? Então, façam discípulos em todas as nações, batizando. Para no batismo? Ganhei para Jesus, foi batizado, agora se vira aí. Ensinando-os a guardar todas as. Ei, discipulador, não abandona seu discípulo não, porque tem uma tarefa grande. Você imagina ensinar tudo que Jesus ensinou, vai uma vida inteira, até que ele alcance a maturidade e possa ensinar também a outros. E mesmo assim ele vai ter que continuar aprendendo. Mesmo ensinando os outros, tem que continuar aprendendo. Gente, Jesus falou isso, Ele nos deu essa ordem calcada na autoridade e poder que Ele tem, e a gente pode cumprir a nossa missão, porque você está na história ainda. Então imagina só, olha aqui, ó, um bando de pescador, tem uns caras lá que não sabem nem concordar o verbo, ele fala, nós vai, nós é, eles não sabem, aí Jesus fala, vão por todo mundo e façam discípulo. Que eles olharam uns para os outros e falaram, Jesus, nossa, a gente não acreditou direito nem que o Senhor ressuscitou, o Senhor quer que a gente pregue o Evangelho a todo mundo. É isso que Jesus está ensinando, por isso ele não chega primeiro, o Espírito Santo mostrou. Por que ele não dá a ordem primeiro, a grande comissão primeiro? Por que ele não começa do ide por todas as nações fazer discípulos? Não começa aí. O parágrafo começa aqui, a história começa antes, mas o parágrafo começa 2 versículos antes. É-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Igreja, quando Jesus fala para eles até dizem assim, bom, depois de tudo que a gente já viu, e o Jesus ressurreto está mandando a gente fazer isso, então não tem limite para mais nada. Sabe por que o próprio Evangelho diz que eles não acreditaram? Por causa da dureza de seus corações. Não foi porque eles não tinham visto a ressurreição, não foi porque era tão difícil cognitivamente para entender. Dureza de coração. Irmãos, Jesus está falando com vocês esse dia. Bom, o Espírito Santo que está falando, o que ele está falando, não sou eu. Ele está falando coisas para vocês nesses dias. O que vocês vão fazer? Vão acreditar que vocês podem fazer o que ele está mandando vocês fazerem? Ou vocês vão olhar para si mesmos e vão dizer, pastor, isso é assim, uma igreja grande lá dos Estados Unidos, mas para nós aqui, Batista de Itatiaia, isso aí é muita coisa, essa coisa que o pastor Claudilei está falando aí, desse planejamento, essa coisa aí, não.
Ele viaja um pouquinho, fica tranquilo, pastor, que esse pastor ele viaja. Por que geralmente a gente fala assim? Por causa da... Sabe, meus irmãos, o primeiro passo para a gente ser curado de uma doença é entender que estamos... Você toma remédio porque você acha que você está saudável? Você vai ao médico sem sintoma nenhum? Tá, às vezes a gente vai ao médico, vamos fazer aí um exame e tal, aí geralmente pra você ir ao médico tem alguma coisinha que você está falando, você vamos fazer exame, estou sentindo uns negócios que não sentia antes, né? Por causa da dureza de seus corações. E o que produz a dureza do coração? A cultura de incredulidade. Eu não creio. E a cultura da incredulidade produz dureza de coração. E às vezes até chacota. Eu vi o que é esse chacota? Eles estão acreditando que vão fazer tal coisa, tal coisa. Aí você entra, é verdade. Está rindo de quê? Não, vamos acreditar. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar a palavra de Deus. Se a gente pudesse continuar aqui no livro de Atos, aí a gente ia até uma vigília aqui. Você ia ver o que foi o resultado disso na igreja primitiva, quando eles passaram a crer. Então, Jesus diz para eles para fazer algo que é demais, gente, fazer discípulos em todas as nações. É coisa demais. Eles não eram professores, e eles tinham que ensinar tudo que Jesus mandou. Mas quando Jesus manda, Ele manda. E Ele vai lá e faz a obra. Amém? Amém. Foi assim, olha, você tem o poder, a missão e agora o último, a presença. Sabe por quê? Aqueles discípulos podem dizer assim: mas Jesus, todos esses anos aí, 3 anos, esse período da morte, a ressurreição, a gente estava andando com o Senhor Jesus. A gente estava andando com o Senhor. Mas agora o Senhor não vai mais estar entre nós. O Senhor está falando que o Senhor não vai ficar mais aqui. O Senhor, eu lembro, agora a gente lembra daquela oração que você fez, que o Senhor ia partir e tal. Então, e agora? Agora a gente, sem o Senhor, né? Eu lembro que havia época assim que tinha o Zico no Flamengo, né? E quando o Zico não jogava, todo mundo falava, aí, porque o Zico não estava presente, né? A gente falou tanto mal do Neymar, mas a gente viu o que é a seleção sem o Neymar. Então, parece que vai falar assim, não, mas esse aqui é tipo o nosso herói, né? E aí Jesus não vai estar mais no nosso meio. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está aqui, sim ou não? Sim. E sabe quem é a prova que Jesus está aqui? Olha do seu lado. Ele é a prova de que Jesus está aqui. Você sabe por quê? Vocês foram batizados no Espírito Santo. A igreja recebe o batismo no Espírito Santo e nós nos tornamos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Ou seja, nós somos Jesus na terra. Por isso que o nosso coração está nessas coisas. Nós não teremos, em nome de Jesus, mais corações endurecidos, porque o nosso coração está no céu. E nós não deixaremos de fazer o que Jesus mandou a gente fazer, porque Ele deu uma promessa. Ele não mente, e Ele diz que vai estar conosco todos os dias. Então Ele estará conosco todos os dias. Diga comigo assim: poder e autoridade, a missão e a presença. Amém? Igreja, creia nisso.
Agora eu vou contar uma parte que vocês não precisam, assim, se não quiser seguir, porque às vezes é meio louco assim. Do texto que vem a seguir, eu tirei lá em Atos, eu tirei um acróstico chamado escola. Outro dia a gente vem e fala, se o pastor Vanderlei me convidar, claro, né? Falar sobre escola. Escola é um acróstico. E aí eu vou perguntar para você, faz parte dessa escola? É um acróstico, o E é ensino e o S é sinais e maravilhas. Vou te contar uma doideira. Você sabe que em todo velório que eu vou eu peço para o morto ressuscitar? Eu peço. Você acredita num negócio desse? Tem uma irmã que me ligou, pastor, você uma vez falou, o pai dela, um irmão muito querido, morreu. Ela disse, o senhor disse que ora para a ressurreição. O senhor acredita mesmo? Eu acredito. Eu falei, então, depois que você pregou aquilo, eu passei a acreditar. Vamos orar para o meu pai ressuscitar? Eu falei, agora. E o senhor acredita que ele pode ressuscitar? E já falaram que ele morreu mesmo. Eu falei, tinha falado que Jesus tinha morrido mesmo. E ele ressuscitou. Falaram que Lázaro tinha morrido mesmo. E ele ressuscitou. Então, na autoridade do nome de Jesus, vamos orar agora. Gente, eu já orei por pessoas. Apóstolo Dinho, eu estava orando por ele, e eu tinha uma visão que ele tinha tido antes do Covid, e eu peguei aquele vídeo, e Deus falou para mim assim, não vai. Gente, o cara que teve dois choques sépticos, eu acho que chama, no primeiro já é difícil, o cara saiu, no segundo então, estava lá. O mal era generalizado. Não morreu. Aleluia. Ou morreu e voltou para a vida de novo, né? Porque num choque desses a pessoa fala, esse já era. Mas Deus trouxe de volta. Uma vez estava orando por um outro amigo, o apóstolo Edilson. E eu falei, e eu estava numa reunião de oração, até com pastores do Brasil inteiro. Eu lembro que o nosso amigo Luciano Subirá estava nessa reunião. Depois eu falei com ele, falou, cara, como você acredita nessas coisas, eu vou te dizer uma coisa aqui. Estava orando e Deus falou para mim que ele tem poder para curar esse problema que a Covid causou, mas ele vai recolher. Eu posso ver isso. E ele recolheu. Porque eu não faço isso em estardalhaço, de chegar lá no velório, nós vamos orar para ressuscitar, e as pessoas ficarem todas comovidas, e ir lá orar, e aí não ressuscita, não, eu faço isso comigo. Mas, amados irmãos, eu creio que um dia desse eu vou estar orando e o morto vai ressuscitar. Amém. Se eu não for eu para orar, porque não precisa ser eu acho que eu vou participar de uma coisa dessa aí. Alguém vai estar lá e o morto vai ressuscitar. Se a gente crê que alguém pode ressuscitar, quanto mais curar de doenças, que diz assim, essa doença não tem cura. Não tem cura para o homem, mas a igreja precisa voltar a orar pelos doentes, acreditando que o doente vai sarar. Meu Deus do céu! Se eu for para o hospital orar e terminar aquela oraçãozinha assim, ó, de batista incrédulo, né? Porque batista é quem tem fé. Glória a Deus! Aleluia! Diga um glória a Deus! Glória a Deus! Não é batista esse glória a Deus. Glória a Deus, batista é mais forte. Vamos ver, vai! Glória a Deus! Agora já está batista esse glória a Deus. Aí tem uns que, não, cessacionismo dos milagres, aquilo é sinais, maravilhas, era para aquela época mostrar que Jesus continuava. Onde está escrito na Bíblia que cessou, gente? Nunca ninguém conseguiu me mostrar. É só a tal da teologia sistemática que sistematizou que cessou, porque não tem prova, não tem. Gente, eu já vi Deus operar milagre na vida do meu pai, a gente orou, ele sarou. Na vida da minha irmã, que ela estava sem sinal de vida, nós fomos orar e ela voltou à vida. Já vi Deus fazer isso. E um dia eu estava orando no hospital, aqui que eu quero contar para você, do batista que crê, do batista que não crê. Eu estava orando no hospital, eu falei, eu terminei assim,
e que seja feita a tua vontade. Saí dali o Espírito Santo conversando comigo, sabe aquelas conversas do Espírito Santo que é difícil de escutar? Ele falou assim: que história é essa de você orar e falar assim, eu acredito, mas é tipo assim, deixa por conta de Deus aí, se ele quiser ele faz, se não quiser ele não faz. Sim, amém, nós cantamos isso aqui agora. Mas enquanto eu estiver orando, eu tenho que orar acreditando que aquele doente vai sarar. Aleluia. Se eu orar não acreditando, pode ser que saia, pode ser que não saia, ele vai sarar. Só na minha cabeça. Eu tenho que orar dizendo, então nunca mais eu vou fazer. Eu fico lá pedindo, Deus, eu vou falar para o Senhor qual é o meu pedido. Eu sei que quem vai tomar a decisão final é o Senhor, mas eu vou estar aqui para tacar a mão e clamar por cura em nome de Jesus. Amém. Já viu uma irmã que ela estava, gente, se vocês vissem o tamanho que ela ficou e a magreza dela no CTI, quando todo mundo já tinha desistido, a irmã dela era médica, pediu para eu ir lá orar. A irmã dela está vivinha lá na igreja louvando a Deus. Nós temos que voltar a ser a igreja que acredita que todo poder e autoridade é dado a Jesus e que tem sinais e maravilhas para serem feitos através da igreja de Deus. Não é ficar igual doido, aí Deus não mandou você fazer e você quer fazer. Deus não mandou você fazer, Deus não pediu para você fazer aquilo, não vai dar certo. Mas a gente não pode deixar de buscar Deus, de ter intimidade com Deus, de conhecer a palavra de Deus e saber o que Deus quer. Para umas coisas, Ele vai dizer tal coisa assim, gente, só para terminar. Quantas vezes eu já falei terminar? Porque dizem que eu termino quando eu falar 4, 5 vezes para terminar. Eu acho que ainda estou na segunda. É a primeira? Ixi, gente. Então, aí, um dia eu estava orando. Quem é aqui do tempo do alvorecer no shopping? Alguém foi ao alvorecer no shopping? Era à noite, do dia 31 para o dia 1º. Estacionamento do shopping começou devagarinho, pouca gente, depois ficava cheio. Nós contratamos banda e tudo, ia até a noite, e de repente os céus se fecham e a chuva cai. Mas cai por força. E vai lá, olha na meteorologia e diz assim: chuva, tá, madrugada inteira, aquela notícia. Aí eu falei, mas Deus pode todas essas coisas. Ele pode fazer parar a chuva. Porque, gente, fora disso tinha a responsabilidade assim, ó. Eu tinha trazido uma banda do Rio de Janeiro, a responsabilidade era minha. Tinha contratado som, palco, iluminação, a responsabilidade era minha. E tinha dinheiro envolvido, entendeu? E não pouco dinheiro. Aí você vai lá e tá. Aí fui orar, e um monte de gente, amiguinhos meus preocupados, porque eu que dirigia o negócio. Vamos orar, pastor, para passar essa chuva, e vai chuva, não vai. E eu lá, e orei, eu estava ajoelhado no quarto lá da casa da minha sogra. Bom lugar para você orar, um quarto da sala. Aí você está lá orando, eu estou lá orando, buscando a Deus. E Deus me fala, sabe o que Deus me fala? Não vai parar a chuva. Eu sei que você acredita que pode parar a chuva, mas não vai parar a chuva. Aí eu fui lá, estava lá no meio da chuva, olhando aquelas caixas de som, um monte de gente orando bonitamente, os amigos. E eu orei para aquele lugar assim, orei. E gente, na chuva mesmo estava chegando gente, você acredita? Aí começou 10, 100, 200, aí chegou um amigo meu do som e falou: Ronaldo, é perigoso fazer som molhado, mas eu dou instrução aqui para os músicos. Se você quiser, pode até queimar o som aí, mas se você quiser eu ligo aí, ó, tem gente aí, manda ver. Aí eu falei assim, vou orar. Aí Deus falou, na hora veio assim, chega para essas pessoas que estão aí e diz que não vai ter mais alvorecer no shopping, que vai ser entardecer no shopping, e nesse dia que vem à tarde você vai fazer o entardecer no shopping. Gente, eu passei igual doido assim.
eram várias fileiras, eu falando para todo mundo, ajuda a divulgar, você ajuda a divulgar, você ajuda a divulgar. E não tinha WhatsApp para mandar para todo mundo, não. Ajuda a divulgar, ajuda a divulgar. Cheguei pro cara do som, falei, meu amigo, eu sei que você está contratado só para essa noite, você ficaria até a tarde? Não, pela nossa amizade, manda ver, eu faço som à tarde para você. Cheguei para os caras da banda e falei, você sabe que a gente tem a viagem amanhã às 6 da tarde, sei lá como que era. Eu falei, não, vocês abrem o show, depois deixa banda local. Topa, vamos embora e tal. Os caras se animaram tanto, quase perderam o voo. Mas assim, foi super de Deus. E o alvorecer passou a ser entardecer no shopping. Mas quem mandou? Deus. Você entende? Eu já orei, gente. A gente ia fazer um evento evangelístico no Strike, que ela tinha faz muito tempo. E a gente ia pondo o som assim para falar, era dentro da banda, sei lá. E começou a pingar. E chegou um garçom e falou, olha, a previsão é de chuva, hein? Vocês vão mesmo por esse som aí? Vamos. Orei, Deus. Gente, nós fizemos todo o evento, pregamos a palavra de Deus. Quando a gente pôs a última caixa dentro da carroceria do carro, começou a aumentar, pingar, e dali veio a chuva. Deus pode fazer chover, Deus pode fazer parar de chover. Sabe por quê? Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não foi Jesus que disse para o mar, Marcos, fica quieto. Ele se aquietou, sim ou não? Então ele tem poder sobre a natureza. Se a igreja orar e Deus falar assim, Deus chove. Se a igreja orar e for da vontade de Deus falar assim, não chove, não chove. Eu vim aqui essa manhã para dizer isso para vocês. Creia, mantenha o coração no céu, na palavra de Deus. Os pés estão aqui na terra. Igreja, nós temos o poder e a autoridade, que é o nosso cabeça. Nós somos seu corpo, e todo o poder e a autoridade foi dado a Jesus. Igreja, nós temos uma grande missão. É impossível realizá-la na força da carne, mas no poder do Espírito Santo nós podemos realizar. E igreja, não pense que você está sozinho. Nunca, jamais nós estaremos sozinhos. Mesmo porque pode separar o corpo da cabeça e o corpo permanecer vivo? Não. Então nós sempre estamos conectados a Jesus através da pessoa do Espírito Santo. E Deus abençoe a Igreja Batista Jardim Itatiaia para que ela cumpra com o seu propósito e missão, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou o seu coração, aplauda o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui, para a gente estar encerrando nesta manhã e já deixando o aviso para estar aqui de noite, né? Vamos fechar aí esse ciclo, né, de ministrações, de culto, de adoração. Nesse domingo à noite, o pastor Paulo Martins vai estar aí também, né? Houve uma trocadinha, o pastor Ronaldo ia pregar à noite, quantos lembram que era o pastor Ronaldo de noite? E aí precisou haver uma mudança, né? Então o pastor Paulo Martins vai estar aí à noite, para estar concluindo aí essa... Pode? Vamos fazer um acerto para guardar de lembrança aqui. Chega aqui, ó. Junta mais um meio, na direção. Aê! Levanta a mão para dar um glória a Deus! Vocês não podem dar um glória. Vocês aqui, ó, dar um glória a Deus. E o bater. Gente, por que a gente pode ter um ar-condicionado igual aquele do baterista, gente? É diferente. Só o baterista que não, ele é diferenciado. Essa igreja. É escrito em lançada nessa igreja.
moral esse baterista, né? É só ele que sai sequinho. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está feliz aí por estar aqui? Nós estamos aqui pulando na presença de Deus para louvar a Deus. E nós vamos terminar aqui o nosso culto nessa manhã, louvando ao Senhor. Vamos cantar um cântico das antigas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Então vamos declarar que a glória do Senhor está neste lugar e que o amor de Deus é a manifestação dessa glória neste lugar também, e que nós possamos realmente celebrar aquele que é o Senhor da glória, né? A glória do Senhor representa o poder dele aonde ele se encontra, e a glória dele está neste lugar, amém? Vamos declarar isso. Obrigado por essa palavra que veio, Senhor Deus, ó Pai, renovar a força da nossa fé, nos mostrar, ó Deus, que a autoridade e o poder estão com Jesus, que nós temos essa autoridade sobre a nossa vida, que nós temos uma missão, mas acima de tudo nós temos a presença, a presença. Ó Senhor, eu lembro quando o Senhor fala a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Ali o Senhor não apenas deu a Josué autoridade, poder, o Senhor deu a presença do Senhor era real com ele ali, ó Deus, para ele vencer o desafio de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. E o Senhor nos deu a presença, o teu Espírito está em nós, aleluia. Nós te louvamos, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa manhã e que vai ficar dentro de nós, construindo fé, renovando dentro de nós, ó Pai, a revelação
da tua vontade, a revelação do teu propósito em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui, cada pessoa que veio, abençoe o nosso almoço em família, e que à noite possamos estar aqui para continuarmos glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão aí.